Gente, esses dias eu tava vendo um meme sobre Jujutsu que era basicamente Gojo lutando contra as maldições. Aí, o modo como as pessoas normais viam, porque aparentemente nem todo mundo consegue ver maldições. Então o Gojo tá lá saindo na porrada com as maldições, correndo em alta velocidade igual ninja, e o pessoal tá vendo um esquisito correndo de um lado pro outro. E essa ideia dos inimigos que só você consegue ver não é uma coisa inédita em Jujutsu. Nesse assunto, a primeira coisa que me vem à mente é o Mundo e Aventuras de Juniper Lee, onde a Julie mora na Baía das Orquídeas e ela herda um cargo da família dela que é a Teixuanzé. Basicamente, antes da Julie, a avó dela era Teixuanzé. Tem toda uma história por trás do Teixuanzé, que é o cara que luta contra os monstros, só que tem um detalhe, só ele vê os monstros. No caso, a Julie não vê sozinha, o irmão dela também consegue ver, mas é isso. Como a própria abertura do desenho diz, esse mundo é repleto de monstros e só a Julie é quem pode vê-los. Novamente, não é só ela, mas você entendeu. E quando você luta contra um bicho que só você consegue ver, muitas vezes você tem que conciliar entre lutar contra o bicho e não parecer um maluco. Por exemplo, tem um episódio onde a Jill tava numa festa e aparece um duende lá querendo que ela faça umas paradas pra ele. Aí tem uma cena que ela perde a paciência e fala alto com o duende, sendo que só ela conseguia ver o duende, o pessoal fica olhando estranho pra ela. Em Bleach também, só pessoas com certas habilidades conseguem ver os rolos dos Shinigamis, mas o lado positivo disso é que quando o Ichigo vai se transformar para lutar contra os Shinigamis, ele também fica invisível. Então ele não tem que se preocupar com gente olhando para ele e ver ele batendo no ar. Não poderia também deixar de falar de Death Note. Em Death Note temos os clássicos Shinigamis. Cada Shinigami tem seu caderno e a única forma de ver um Shinigami é tocando no caderno que esteja ligado a esse Shinigami. É válido a gente mencionar aqui a estratégia que o Light usou para descobrir a identidade do Ray Pember, onde ele joga um pedaço do Death Note no chão, o cara pega e vê o Ryuki. Ele tenta atirar no Shinigami, e em geral acha que ele endoidou, porque só quem consegue ver o Shinigami é quem pega no caderno. Tem um one shot de Death Note que se passa depois da morte do Light. Nesse one shot, o Ryuki vai tentar dar o Death Note para um menino para ver o que acontece, e esse menino tem a brilhante ideia de vender o Death Note. E tecnicamente, só quem podia ver o Ryuki eram as pessoas conectadas ao Death Note. E isso inclui as pessoas do caso Kira, como Matsuda, Onira, entre outros. Por isso, o Tanaka pede pro Ryuki se locomover por debaixo da terra sempre que ele vai levar alguma mensagem sobre o leilão pra televisão. E claro que eu não poderia deixar de falar de Jojo. A partir da parte 3 de Jojo, a gente é apresentado aos stands, uma manifestação da sua energia espiritual que tendencialmente tem características do usuário e que só outros usuários de stand conseguem ver. Isso se deve justamente a uma coisa que o Avdol fala no anime. Segundo o Avdol, que inclusive é um vidente, pessoas que a gente conhece como tendo habilidades paranormais são basicamente usuários de stand, mas a gente não compreende isso perfeitamente justamente porque a gente não consegue ver stands. Por exemplo, se você vê um personagem usando telecinese, ele está meio que movendo o objeto com o stand, mas como você não consegue ver o stand, você está vendo só o objeto se movendo, dando a entender que ele está fazendo isso com o poder da mente. E esse negócio dos stands de Jojo gera algumas peculiaridades. Por exemplo, algumas pessoas não entendem bem como funciona o stand da Yukako. Muita gente acha que o stand dela é o cabelo. Por isso muita gente faz uns memes dizendo que a galera que não enxerga stand vê ela careca. Mas não, o stand dela não é o cabelo, é a habilidade de controlar o cabelo. A gente tem outros stands em Jojo que não se manifestam como uma forma física, e sim como uma habilidade. E outro que eu acho interessante, todo mundo consegue ver o Stray Cat, mas só usuários de stand conseguem ver o Killer Queen. Então, quando o Killer Queen coloca o Stray Cat na barriga, o pessoal começa a ver uma planta flutuante? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comenta, se inscreva, compartilhe. E Deus abençoe sua vida, meu mano.